o custo de vida em si, ele depende muito da cidade que você vai querer viver. Porque os gastos, principalmente com a moradia, eles variam muito de cidade para cidade. Porque como é de se esperar, quanto maior a cidade, maior os gastos. E meu amigo, como Lisboa gasta, hein? Só para você ter uma noção, em 2022 foi publicado por uma empresa inglesa que Lisboa é a terceira cidade menos viável financeiramente para se viver no mundo, perdendo só para Londres e Roma. Você sabia disso? Eu também não sabia, eu fiquei sabendo fazendo esse vídeo. E esse estudo considerou tudo: transportes, educação, alimentação, e também considerou o que coloca Lisboa lá para baixo da balança, que é o preço das casas comparado com os salários que as pessoas ganham. Por isso, se você tiver a possibilidade, o mais recomendado é viver no interior. Mas hoje nós vamos falar sobre as cidades que são grandes. Bom, let's go to the north. Vamos para o norte de Portugal, começando pela cidade de Braga. Braga é uma cidade pequena e fica um pouco mais acima do Porto, o que pode ser uma ótima opção para você que adora frio. Os aluguéis em Braga, eles rondam ali um valor aproximado de 605 euros por um T1, ou seja, um apartamento de um quarto. E mais ou menos uns 1.000 euros aí para um T3, ou seja, um apartamento de 3 quartos. E se você vier em casal, que provavelmente é isso que acontece, e você vai querer ali jantar fora com o seu chuchu pelo menos uma vez por semana para dar aquela revigorada no relacionamento, um jantar fora em Braga custa, em média, 30 euros para as 2 pessoas. E também, se você vai almoçar fora com os seus colegas de trabalho, fica, em média, o almoço de uns 8 euros por refeição. Os transportes mensais, ou seja, o passe mensal, ele custa 28 euros por pessoa. E as contas de casa ali, luz, telefone, internet, água, gás, eles para o casal, eles ficam em média 170 euros. Para se manter fit, né, não perder o corpite bonito, para uma academia, você vai gastar aí por volta dos 38 euros. E o supermercado para 2 pessoas, agora em 2023, que a inflação tá lá em cima, ele vai rondar por volta dos 300 a 400 euros. Ou seja, fazendo os cálculos ali, misturando tudo, o casal vai gastar por volta dos 1.430 euros por um T1, que ronda ali por volta dos 7.900 reais na cotação do euro de hoje. Mas lembre-se, quem converte não se diverte. Eu também quero relembrar aqui que o salário mínimo português é 760 euros. Ou seja, se 2 pessoas viverem em Braga ganhando um salário mínimo português, fica bem apertado, mas é uma coisa que é possível de ser feita controlando aí bastante os gastos. Vamos descer um pouquinho mais e ir para uma cidade já um pouquinho maior, que é a cidade do Porto, a famosa, que é de onde vem o vinho do Porto. Eu amo o Porto, é das cidades mais bonitas que eu já conheci e também é onde eu passei o maior frio da minha vida. E olha que eu já fui pra Finlândia no pico do inverno. Como você pode imaginar, Porto, ele é mais caro do que Braga, porque é a segunda maior cidade de Portugal, mas também é mais barato que Lisboa, né? Todas são quase do mundo. Um apartamento de um quarto, ele ronda ali os 808 euros, e um de 3 quartos, ele vai rondar ali os 1.430 euros. E é claro, você vai conseguir valores melhores quanto mais se afastar da cidade, né? Um jantarzinho de fim de semana, aquele pra manter o romancezinho de 2 pessoas, ele vai custar 40 euros. E o almoço com os colegas, ele vai passar ali para os 9,5 euros. O valor do mercado, vocês vão ver que ele não vai variar muito consoante as cidades. Acho que só em Lisboa ele aumenta um pouquinho. Portanto, ele vai rondar ali os 300, 400 euros por mês para o casal. As contas também da casa vão ficar bem parecidas, também ele rondando os 170 euros. E a academia é igual ali por volta dos 38 euros mensais. Para cada um, claro. E o passe, ele já aumenta, né, para o valor metropolitano, passa a 40 euros por mês, mas está incluído todos os transportes públicos. E então, para concluir, o custo de vida na cidade do Porto para um casal, ele ronda ali os 1.700 euros, que dá mais ou menos uns 9.350 reais. E eu tô considerando também nesse cenário que você não vai ter filhos e nem carro, pelo menos agora no início. Eu quero focar aqui só realmente nos gastos, assim, essenciais de quando a pessoa se muda para cá. A conclusão é que vocês, com um salário mínimo, não vão conseguir manter esse estilo de vida no Porto, mas tem algumas outras opções, que é conseguir
quartos. Os quartos deixam tudo mais barato, mas pro efeito do vídeo eu queria trazer aqui o valor dos apartamentos, porque eu sei que geralmente quando as pessoas vêm em casal elas preferem ter ali um pouco mais de privacidade, mas se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu também vou fazer o valor de quartos. E já agora não esquece de se inscrever, por favor, porque fazer esses vídeos dá muito trabalho. E agora vamos direto para o calorzinho gostoso de Portugal, pro Algarve. Vamos falar quanto custa viver em Faro, que é a capital do Algarve. Faro também, por ser uma cidade grande, ser uma capital, ele não é muito barato, mas obviamente é mais barato que Lisboa, né? O que não é? Você consegue um apartamento de 1 quarto por 660 euros e um valor de 3 quartos ele pode chegar ali aos 1.250 euros. Também fica mais barato do que o Porto. Aquele jantarzinho ele vai rondar também os 40 euros para as 2 pessoas e uma refeição ali de menu de almoço você vai pagar por volta dos 10 euros. As contas elas podem aumentar um pouquinho indo ali para os 180 euros. Também lembrando que assim as contas elas são pagas todas pelo inquilino. O senhorio aqui ele paga o condomínio, que eu sei que aí no Brasil quem paga o condomínio é o inquilino, mas também não tem nenhuma conta incluída no condomínio. Aí no Brasil eu sei que muitas vezes tá a conta de água tá incluída no condomínio, aqui isso não existe, tá? Só para deixar bem claro. Para ter um corpinho sarado você desembolsa aí uns 35 euros por pessoa. O passe mensal também é 40 euros. E o supermercado não muda, também vai variar ali entre os 300 e 400 euros. Lembrando que o Algarve ele é um pouco famoso por não ter muita vida no inverno, né? Porque é basicamente onde todos os turistas vão, incluindo até os portugueses, vão passar férias no verão. Porém, Faro, pelo fato de ter a Universidade do Algarve lá, ele tem bastante movimentação durante o ano inteiro. Portanto, para você que gosta de uma calmaria, mas não tanto, o Faro pode ser uma ótima opção para você. Então, concluindo, o mínimo que um casal sem filhos vai gastar num apartamento de 1 quarto é 1.550 euros em Faro. E dá por volta dos 8.550 reais. Ou seja, 2 salários mínimos também não chegam. E agora vamos para ela, a nossa querida, a nossa amada, a nossa cheirosa Lisboa. E vamos começar já pela pior parte, já para tirar o band-aid rapidamente, que é o valor das casas. Você dificilmente vai achar um apartamento de 1 quarto ali perto de Lisboa por menos de 1.200 euros. Quando a gente vai se afastando da grande Lisboa, os valores vão ficando menores, obviamente. Mas ali perto, um apartamento de 3 quartos, ele chega muito facilmente nos 2.150 euros. Comer fora em Lisboa pode ser visto como um luxo, dependendo do seu salário. A conta chega facilmente a 50 euros para 2 pessoas. Ou seja, aquele jantarzinho de final de semana do casal talvez tenha que virar uma coisa quinzenal ou talvez até mensal. E aquele almoço com os colegas, ele vai rondar ali os 12 euros o menu. E aqui as compras de supermercado já começam a dar uma encarecida. Um casal sem filhos costuma gastar ali por volta dos 400, 500 euros por mês. E sinceramente, por alguém que vive em Lisboa, eu digo que muito facilmente chega nesse valor, sem ficar comprando coisas de marca e muita quantidade de coisa. O transporte público metropolitano continua sendo 40 euros, mas se você ficar só no seu município, no seu concelho, ele pode ficar ali 30 euros. As contas da casa também não vão variar assim muito, vai ficar ali por volta dos 180 euros por mês para as 2 pessoas, e você consegue uma inscrição num bom ginásio por 40 euros. Então, com isso tudo dito, uma média de valor que você vai gastar mensalmente aqui na capital com o seu chuchuzinho vai rondar ali os 2.300 euros, que são singelos 12.650 reais. E aí, você tá achando caro? Você achou barato? Você já tinha essa noção de mais ou menos quanto é que custa a vida aqui em Lisboa ou a vida aqui em Portugal? E não esquece que eu vou sempre tentar te dar as melhores dicas. Se você ficou com alguma dúvida ou quer que eu fale sobre algum outro assunto ou alguma outra cidade, porque eu estou planejando trazer mais outras cidades aqui pro canal, então deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos e eu continuo te vendo por aqui.